Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46. O título aqui na minha Bíblia está assim: Os dois fundamentos. Os dois fundamentos. Diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, ele cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar. Por quê? Por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amados irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. E Ele sempre revelando, mostrando, através das parábolas, Ele mostrava os mistérios do reino dos céus. Então o Senhor, Ele, nessa passagem, ele fala sobre dois fundamentos, duas estruturas. O fundamento é o alicerce. Então ele vai falar sobre dois tipos de pessoas. Porque nós estamos passando por essa pandemia, e só existe dois tipos de pessoas nessa pandemia. Só existem dois tipos de pessoas. E é justamente sobre isso que ele vai falar aqui. Nós vamos falar sobre alicerce. Ele está contando uma história de dois homens. E nessa parábola ele diz que um dos homens, ele edificou uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Então ele teve todo o cuidado de alicerçar na rocha. Então ele fez os alicerces da casa. Demorou mais, sabe? Teve um preço mais alto, mas ele sabia o que estava fazendo. Então ele alicerçou aquela casa, cavou profunda vala e alicerçou a casa dele na rocha. A Bíblia diz que veio uma enchente. Aconteceu de vir uma enchente, o rio transbordou, né? O rio se arrojou contra a casa, e a Bíblia diz que nem abalou. Aqui, ó,
não pôde abalar por ter sido bem construída. Então, olha aí a diferença. Um demorou mais, pagou mais caro, mas a sua casa foi bem construída. Enquanto que o outro, a Bíblia diz que esse outro homem, que é comparado à pessoa que só ouve a palavra. Na verdade, os dois ouvem, né? Quem vai dizer para não pregar? É ou não é verdade? Qualquer pessoa, ela até ouve. Mas praticar o que é ouvido é outra coisa. Então esse primeiro, ele ouvia a palavra de Deus, é comparado a quem ouve e pratica o que ouve. O segundo, ele ouve, mas não pratica. Ele é comparado a um homem que ele edificou a casa na terra, na areia. Quer dizer, era certo que aquele trem não ia dar certo, não é? Não é verdade? Pois é. Tem gente que faz uns trens sabendo que vai dar errado, mas faz. Não é? A pessoa, quando quer fazer maldade, ela sabe que aquele trem vai petecar, que nem o pessoal fala aqui. Sabe que vai dar errado. Não tem como dar certo, vai dar errado uma hora ou outra. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que ele construiu na terra sem ter alicerce. E aí transbordou o rio de novo. E quando transbordou o rio, a Bíblia diz que desabou. Desabou. Caiu. E a ruína foi grande. Amados irmãos e irmãs, olha, nós estamos falando aqui de dois tipos de pessoas. Pessoas que alicerçam a sua vida na rocha, que é Jesus. Essa rocha é Jesus. Então, o primeiro é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Quer dizer, ele ouve sobre perdão e perdoa. Ele ouve sobre fidelidade e é fiel. Ele ouve sobre obediência, ele é obediente. E esse homem, a Bíblia diz que ele alicerçou a sua casa. A palavra alicerce quer dizer apoio, base, fundamento. É o esteio, né? O arrimo. É por isso que o salmista diz assim, que o Senhor é o arrimo da nossa sorte. É o que segura, né? Quando faz aquele muro de arrimo é para segurar. É por isso que você vê, às vezes na televisão, dizendo, tantos foram soterrados. É porque o muro de arrimo não foi bem feito. Não foi bem feito. Quando o construtor, quando a pessoa ela vai construir, ela sabe que precisa do alicerce. Essa pessoa que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que é uma pessoa que constrói sobre a areia, sobre a terra, são pessoas que elas gostam de coisas rápidas, sem compromisso. São pessoas que dizem assim, não, faz de qualquer jeito mesmo. Sabe aquelas pessoas que
Disse, não, tá bom. Vai de qualquer jeito. É a chamada gambiarra. E eu não canso de pregar que gambiarra, meia sola, não funciona no reino dos céus. No reino de Deus não funciona. Pode funcionar lá no mundo. Mas no reino de Deus não funciona. Então o Senhor, Ele está falando sobre o alicerce, a fundação, a estrutura, o suporte. É o eixo. Então, a gente está vivendo aqui, vamos dizer que seja essa enchente de vírus. Está vindo aí uma enchente de vírus. E a diferença, porque aqui a enchente veio sobre a vida dos dois. A enchente, o rio transbordou para os dois. Porque toda vez que vem um problema desse, vem para todo mundo. Todo mundo sofre. Não é verdade? Todo mundo sofre. Só que tem um detalhe. O detalhe é: a sua vida está alicerçada? Está fundamentada? Em quê? Porque nessa hora que vem esse trem ruim, se a sua vida, se não tem um alicerce, você desmorona. Qual o seu alicerce? Qual a sua base? Existem pessoas que estão tendo crise de ansiedades, tomando remédios, mas não é do vírus, não. É do medo. É da preocupação. Existem pessoas que elas estão adoecendo, não do vírus, ou do vírus da ansiedade, do temor. Entenda bem. Ou você está alicerçado em algo, ou você está na terra, na areia. Aí não tem como. Então aí está a diferença. É essa. Ô pastor, mas me explica. Então, existem pessoas que estão alicerçadas na rocha. E existem pessoas que estão alicerçadas em nada. Essa areia é nada, porque a areia não segura. O que a areia segura? Nada. Então tem pessoas que estão alicerçadas na rocha e tem pessoas que estão... a base delas é nada. Fundamento, nada. Estrutura, nada. Então são essas pessoas que não têm onde se segurar que vão ficar apavoradas, desesperadas. Amados irmãos e irmãs, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. E eu preciso que você fique até o final. Né? Essa hora já tem gente que já está com sono, não é? Mas você precisa entender isso. O Senhor Jesus, Ele está revelando como funcionam as coisas de Deus. Ele está dizendo que a tempestade, ela vem sobre todos. O rio transborda sobre todos. Mas a diferença está no alicerce, que é aquela pessoa que tem a vida dela pautada, edificada na palavra. É aquela pessoa que ela está firme na palavra de Deus. Então, quando vem a tempestade, não abala ela. Não abala. Ela não tem medo, nem da morte. Porque se morrer, morreu.
Morrer é lucro, está escrito na Bíblia. Então, é por isso que a Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você está compreendendo que, pastor, eu quero ter essa fé, pastor, mas eu fico ansiosa, eu fico preocupada, eu estou preocupado em fulano, em Beltrano, nas dívidas, eu estou preocupado, o que eu faço? Olha, o segredo está no alicerce. O segredo está em não ser só ouvinte da palavra. Porque não adianta só ouvir. Imagine que a pessoa ouça agora essa mensagem e depois entra no ouvido, sai pelo outro lado e diz assim: mas e agora? É porque falta uma base, um alicerce. Essa é a grande diferença. Quem tem alicerce, quem tem base, quem está firmado na rocha, quem está crendo na palavra, quem está crendo no sobrenatural, quem tem Jesus como o seu Salvador, e aquele que está alicerçado em nada, está alicerçado na areia. Então a Bíblia diz que esse que até ouve a palavra, mas só ouve. A Bíblia diz que vai vir e vai desmoronar tudo. A Bíblia diz que foi grande a ruína daquela casa. Amados irmãos e irmãs, durante toda essa tormenta, essa tempestade, essa enchente de vírus, de problemas financeiros, nós precisamos, a diferença é estar firmado na rocha. Aquele que estiver com a vida dele pautada na palavra, porque você se agarra na palavra. No momento difícil desse, você tem que se agarrar à palavra. Então se diz assim, vai vir uma crise, aí você fala aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você está agarrado na palavra. Compreende? Você está entendendo? Aí diz assim, hoje morreu 200. Aí você pega a palavra, cai 1000 ao teu lado. Olha só, a palavra já dizia que o trem ia ser feio, não é? Cai 1000 ao teu lado, 10.000 a tua... Credo. Você imagina uma palavra dizendo isso, Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se agarra na palavra. Isso é o segredo. Pastor, mas aí pegou em mim. E agora? Aí a Bíblia diz: mal nenhum te sucederá. Mas eu estou doente, pastor. Mas está escrito aqui: Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Pastor, mas eu estou muito mal, eu estou quase morrendo. Se agarra na palavra que diz que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. É agarrar na palavra. Até para morrer tem que agarrar na palavra. Ainda que morra, viverá. Então a pessoa tem que se agarrar na palavra até para morrer. Essa é a diferença
de quem se agarra na palavra, quer dizer, está alicerçada na palavra, e aquele que diz assim, agora já era. Olha a diferença. Enquanto quando vem a situação difícil, ele vai para a palavra, o outro diz assim, agora ferrou. Agora já era. E agora o cancão piou. A diferença dessa fala vazia de quem alicerça sobre a areia, que chama um monte de palavrão, que amaldiçoa todo mundo, é ou não é verdade? Ou daquele que tem a palavra, que se agarra na palavra e diz assim, Deus é comigo, eu serei contigo, por onde quer que andares. A palavra de Deus, ela é o seu alicerce. Você está agarrado na palavra. E aí daqui a pouco, a enchente passa. As águas baixam. E tudo volta como era antes. Ou melhor, né? Então, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, você crê nessa palavra? Você acredita nessa palavra? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença você está alicerçado. Essa é a diferença nesse problema que a gente está passando. Quem está alicerçado na palavra, alicerçado em Jesus, ou aquele que não está. Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, nós estamos diante de uma tempestade, de uma enchente. Transbordaram os problemas, mas nós temos algo para nos agarrar, que é a tua palavra, que é o Senhor. O Senhor é o Verbo. E nós estamos acreditando que o Senhor está no controle. Estamos agarrados em Ti, na Tua palavra. E se o Senhor vê que é a hora, o Senhor nos tirará desse mundo. Quando chegar a hora, o Senhor vai nos tirar desse mundo. Se o Senhor ver que é a hora da igreja ir embora, o Senhor vai tirar. Mas enquanto não for a hora, fica alicerçado, fica firme, se agarra na palavra do Senhor. E eu tenho certeza, a tua palavra nunca falhou, nem vai falhar. Meu Deus, eu oro por essa pessoa, que talvez esteja, Senhor, num momento muito difícil da sua vida. Talvez perdeu o emprego, perdeu tudo. Você só não pode perder a sua fé. Não perca a sua fé. Esteja alicerçado em Deus.
porque aonde você for, Ele está com você. Você está firmado na rocha. Ele é a rocha eterna. E Ele vai prover. Ele vai te sustentar. Ele vai cuidar de você durante essa tormenta. Ele não vai deixar que a casa desabe. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde quer que esteja chegando essa mensagem, que o teu Espírito confirme no coração desse homem, no coração dessa mulher, desse jovem. Confirma essa palavra, Senhor. E a partir de hoje, que essa pessoa, ela se agarre às verdades sagradas. Que ela possa acreditar em tudo que o Senhor Jesus disse. E se Ele disse, passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Creia nisso. Nós ligamos aqui na terra e seja ligado no céu. E você que acredita nisso, diga: eu creio. Diga amém. Diga graças a Deus.